Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande, um programa que retrata o perfil aqui do Grupo Diário, que trabalha muito pelo desenvolvimento da região de Santa Maria. Nós temos hoje um convidado muito especial, muito querido, um amigo de longa data que eu até adotei como filho, que é o Juliano Cancian. Nós vamos chegar ali, mas antes eu quero deixar uma mensagem da Cotricel, essa grande cooperativa aqui do centro do estado, que comemora 65 anos a serviço dos produtores rurais. Bem-vindo, meu querido amigo, meu parceiro, Juliano Cancian. Tem uma história, né? Nossas famílias têm uma relação muito antiga, né? Vem lá dos tempos do Névio, né? Quando eles tinham a sociedade ali, o Névio, o Valdemar Kimmel, o Trevisan, o Márcio Trevisan, né? E na época, lá atrás, como me lembro, eles criaram ali na Venâncio Aires a imobiliária Taperinha. Acho que foi uma das primeiras imobiliárias de Santa Maria, né? E ali foi o berço, né, que te inspirou, e tu vai contar essa história de como é que começou, né, até chegar a esse nível hoje de ser um líder de mercado, uma referência no mercado imobiliário. E também, né, Juliana, nós vamos poder conversar um pouco sobre a construção civil, que é a maior indústria de Santa Maria, disparado, né, o que fomenta a economia de Santa Maria é a construção civil. Né? E tu tem uma expertise total nessa área, né? Então seja bem-vindo, vamos começar a nossa conversa aí. Como é que começou tudo? Muito obrigado, Carlinhos, uma satisfação muito grande estar participando do teu programa. Tu sabe da minha admiração, né, pelo Carlinhos pessoa, ser humano, e pelo Carlinhos profissional, esse grande líder, referência aqui na nossa região. Como tu falaste, né, o pai e mais dois sócios lá, há 45, 50 anos, abriram, né, a imobiliária Taperinha, que era no edifício Taperinha, por isso do nome, né? Depois passou ali para a Venâncio. E lá por 2003, 2002, 2003, quando eu estava na faculdade, né, eu iniciei o trabalho lá, né? Passei por praticamente todos os setores da empresa, né? Locação, administrativo, cobrança. E nesse meio tempo eu fazia faculdade de Direito, né, na Unifra. 2005, 2006 me formei em Direito, comecei a advogar, né? Venho da família de advogados, o pai é advogado, o irmão advogado, mas sempre com aquela inquietude, né? Aquela veia comercial, aquela veia da venda, né? E muito do empreendedorismo, né? Então, ali por 2007 eu fui chamado para trabalhar como corretor autônomo da empresa, né? Eu fui convidado e aceitei o convite, né? Iniciei como corretor e ao mesmo tempo como advogado. Fazia meio turno um, meio turno outro, mas a paixão pela corretagem, pela venda foi tão grande, né? E esse crescimento foi tão grande, a minha entrega, pegou, né? Uma época do boom. Exato, dos financiamentos, depois Minha Casa Minha Vida, né? E que eu tive que abrir mão da advocacia, né? Aí na época, lá 2007, 2008, me chamaram de louco, né? Porque, mas tu fez uma faculdade de Direito, né? Tu tem né, um pai advogado, um irmão. Eu digo, olha, eu estou muito feliz do que eu estou fazendo, né? É uma escolha, né? E de louco eu não tenho nada, né? Então eu vou pela minha intuição, pela minha força de vontade, pela minha capacidade. E aí trabalhei lá por 4 anos, 4, 5 anos como corretor autônomo, né, sem ter nenhum diferencial, até porque a empresa tinham vários sócios, né, além dos 3 majoritários, tinham outros sócios minoritários, né, e sempre me destaquei. Desde que entrei, eu fui o campeão de vendas, né, eu era o corretor que mais vendia, que mais agenciava, vendia lançamento, vendia avulso, e eu comecei a criar, né, uma expertise, um know-how, uma clientela, né, um portfólio de clientes, de construtoras, que confiavam muito no trabalho da empresa e, obviamente, no trabalho do Juliano, né? Então, trabalhei durante esses 4, 5 anos, não tinha nenhum diferencial por ser filho de um dos sócios. A única coisa que eu brinco, que eu digo que eu tinha era a chave, né? Porque eu pedi e porque eu saía tarde, porque eu dava resultado, né? Então, enquanto
A maioria, 6 horas ia para casa, 5h30, 6 horas tomava o seu chimarrão com a família lá. Eu saía às 11, 11h30 da noite da imobiliária, né? Porque fazendo contatos, fazendo contrato, captação, cadastro, né? Então, eu sempre dei o meu máximo, o meu melhor, né? Enquanto eu estive lá. Em 2012, com aquela inquietude, né? E uma empresa, como eu te disse, com vários sócios, eu digo, chegou o momento de eu empreender, né, de eu ir para a carreira solo. Foi quando, né, avisei, comuniquei primeiramente o meu pai, teve uma certa surpresa da parte dele, né, mas ao mesmo tempo ele me disse assim, Juliano, quando eu tinha a tua idade, eu trabalhava na Caixa Econômica Estadual e eu também tive que abrir mão da Caixa Econômica Estadual para advogar, né, vindo de uma família humilde, ele, né, uma família que passou muita dificuldade, então ele começou do zero, né? Então ele disse assim, se é isso que tu quer, vai. Mas o interessante, né, Carlinhos, que ele disse vai, mas ao mesmo tempo, e na época até, eu conto essa história, me chateou, ele não me deu nenhuma ajuda financeira, né? Ele não disse assim, o que tu está precisando? Tu precisa que eu te ajude aqui na loja, na implantação, ou brindes, E eu, na época, me machucou isso, né? Eu digo, pô, eu esperava que ele... Mas, ao mesmo tempo, isso foi, né? Me fomentou aquela... Dizer assim, ó, ou dá certo, não tem um plano B, né? Então, assim, eu tinha feito nesse meio tempo um bom pé de meia, porque, como eu disse, eu fui um corretor que me destaquei, que era campeão, que naquela época, lá em 2008, 2009, 2010, eu já vendia só eu 10 milhões por ano de VGV, que a gente chama. É um número fantástico para os dias de hoje. Imagina naquela época, mas realmente eu vendia muito, né? Então eu fiz um bom pé de meia e fui para a carreira solo. Nesse meio tempo, 2012, a minha esposa, a Caroline, né, ela trabalhava numa rede de farmácias muito grande, farmacêutica, era responsável por uma das farmácias. E ela viu, né? Ela viu daquela minha, ao mesmo tempo, da coragem, né? Mas ao mesmo tempo, quando tu faz de tudo um pouco, né, Carlinhos? Tu é o marketing, tu é o financeiro. E ela disse assim, eu vou sair da farmácia para trabalhar junto contigo. Eu vi que tu está precisando. E para mim, né, sem dúvida, foi a melhor decisão, né, de ter. E eu digo, se hoje nós estamos onde estamos, ela é sócia, obviamente, eu devo, né, muito a ela, né? Com certeza o Giuliano e a Cancia Imóveis não seriam a mesma se não tivesse esse suporte, esse respaldo da Caroline. Com aquela ideia, né, de custo baixo, né, de pé no chão, de humildade, começamos numa loja ali na Venâncio, esquina com a Duque, em novembro de 2012, uma loja de 70 metros, que até hoje nós temos. Está lá, né? Está lá, agora eu comprei ao lado, estamos dobrando de tamanho, uma loja muito boa, esquina, referência, né? Começou eu, né? A Caroline, minha esposa, a minha sobrinha, a Júlia, como estagiária, tinha 18 anos, hoje ela fez 29 agora, há poucos dias, é nossa gerente geral, e mais 5 corretores, ou seja, custo baixíssimo, né? Mas com uma vontade muito grande, com ideias novas para o mercado. A gente vinha do mercado muito estagnado, empresas tradicionais, empresas antigas, que faltava inovar, oxigenar, e a gente, que nem eu digo, a gente entrou rachando no mercado, né, com muita vontade, com uma equipe pensando junto, um marketing muito forte, um marketing agressivo, e óbvio, sempre primando pela excelência, pelo bom atendimento. E aí as coisas foram indo, né, e a gente pode ir conversando aqui, contando, né. O que te ajudou a ter feito o segundo grau no Colégio Politécnico? Ah, sim, nós estávamos conversando. Eu tinha, na minha adolescência ali, eu tinha um gosto muito grande pelo campo, né? Por cavalo, Mas né? Puxou um pouco pro lado do pai. O pai veio dessas raízes, né? Do interior ali de Nova Palma, da 4ª colônia. O pai é filho de colonos, né? O meu finado avô era colono. E aí, claro, quando o pai começou a ter um sucesso profissional, graças ao trabalho dele, né, ele adquiriu uma propriedade rural. Então eu me criei neste meio, né, como eu disse, de campo, de cavalo, de boi e de vaca, né? E eu queria ser veterinário, né, quando tinha seus 14, 15 anos. Então fiz o colégio politécnico ali da universidade,
o qual foi uma escola fantástica, né, Carlinhos? Porque é uma idade ali que o jovem, né, 13, 14 anos ali, e lá era interno que eu digo, tu chegava lá às 7h30 da manhã, saía às 6h30 da tarde. E pegava no batente, né? De manhã aula teórica e de tarde aula prática. Então era fazendo horta, era virando cama de galinha, era limpando chiqueiro de porco, fazendo ração, enfim, né? Fruticultura, piscicultura, tudo aquilo que é voltado. E foi uma escola muito grande, porque ali eu aprendi a dar cada vez mais valor, né, ao trabalho, à simplicidade, né? A maioria dos meus colegas eram da região, assim, então eram de famílias muito humildes, né? E tu via o quanto eles se dedicavam, o quanto eles valorizavam aquilo, né? E eu fui nessa mesma linha, né? Então criei amizades lá, foi um período assim que, né, foi muito interessante, mas aí com os 17 anos, fiz um vestibular para veterinária, não deu, fiz outro, não deu, me frustrei um pouco, né? Eu digo, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, né? Gosto, né? Fui criado nesse meio, mas não é a minha paixão, não é a veterinária, né? E aí que eu optei pelo direito, por essa questão de família também, né? Aquela questão do DNA, e também vejo que foi uma decisão muito assertiva, porque mesmo hoje eu não advogando, o direito é uma faculdade fantástica, né? Que te abre e te ajudou muito no começo, muito, né? Porque tu já fazias contratos, ganhava tempo, né? Agilizava tudo. Eu te coloquei aí sobre a questão do Politécnico, né? Porque eu sou apaixonado pelo Politécnico e vou entrevistar a professora Marta, né, que é a atual diretora. Sim. Né, e é fantástico. Para mim é uma universidade dentro da universidade. Bom, Juliana, aí começamos a tomar conta do mercado. E o que mudou nesse mercado? Assim, que tu veio para inovar. Sim. Né, tu criar um diferencial forte e marketing ser muito. A tua marca sempre foi o marketing, né? E o mercado, o que mudou assim, nos últimos anos? Que tu está aí há 11 anos. Isso, né? 10 anos. É pouco para o tamanho que ganhou a empresa. E como é que está sendo essa mudança? Como é que tu acompanhou essas mudanças no mercado? Sim. Quando nós iniciamos, como eu falei antes, entramos com um marketing muito forte. E nós pegamos a era ali que começou muito forte, a tecnologia, né? Então começaram as redes sociais, né? Na sequência, o WhatsApp. Quando eu abri a empresa ainda não tinha o WhatsApp, né? Mas depois veio na sequência. E aí se questionava muito, né, Carlinhos, se a figura do corretor continuaria, né? Isso. Ou se a tecnologia ia substituir. Então isso era um debate que sempre tinha. Será que vai ter ou as pessoas vão, através da tecnologia, vão comprar direto, vão alugar direto? Todos os ramos passaram por isso. Todos os ramos. Né? Essa figura do intermediador, do vendedor, do consultor, enfim, né? a palavra que for dada. Então, e o que nós buscamos, né? Nos agarramos na tecnologia, tá vindo, não tem como ficar de fora. Então, tudo que vinha, eu fazia muitos cursos fora, em Gramado, Porto Alegre, São Paulo. Fui para o Vale do Silício, né, mais para frente, ali em 2017. Fiquei lá 18 dias, fiz o curso em Harvard. Então, assim, eu me agarrei em tudo que a tecnologia era bom. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do olho no olho, da confiança, da transparência, da credibilidade, eu sempre batia muito e bato até hoje com a minha equipe. Né? Então, vamos a pegar aqui o que tem de bom, mas nunca abrir mão daqui. E aí, Carlinhos, hoje a gente vê né, ainda mais período pós-pandemia, que isso voltou cada vez mais forte, né? Quem não sabe se relacionar, quem não sabe se vender, em todos os ramos. O velho hoje network, né? O network. Hoje um médico que não sabe se vender, né, a chance dele ser um profissional que não vai deslanchar é muito grande. Agora, se ele soubesse vender, né, o que ele faz e outras profissões também, né, a probabilidade dele ser um profissional de destaque aumenta significativo. Então, nos agarramos, né, sem perder essa pessoalidade, sempre com muita transparência, humildade, pé no chão. Então foi
Nós não pulamos etapa, né, Carlinhos? Se hoje nós temos 4 lojas, né, mais de 60 profissionais, 2.000 imóveis locados, ou seja, mensalmente, hoje nós somos a maior empresa. 2.000? A maior empresa da cidade. Né, o ano passado, em vendas, nós vendemos quase 200 milhões de VGV, né, um número muito grande, mais de 500 imóveis. Como a gente diz, a gente assina um contrato entre venda e locação a cada 6 horas, a gente assina um contrato, né, mas isso, nós não pulamos etapas, foi uma coisa de cada vez, né, e chegamos nesses 10 anos hoje como sendo a grande empresa, uma das grandes empresas, né, referência aqui na cidade, o que nos é motivo de muito orgulho e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né, porque a cobrança aumenta, né? Porque é um produto sofisticado, tanto a venda como a locação. Envolve muito olho no olho, né? Isso. E essa movimentação incrível, as pessoas não têm... Por isso que foi muito importante te convidar, porque as pessoas não têm ideia do que é esse mercado, né? Então, hoje a gente quer explorar isso, né? Que tu tem esses números, esse conhecimento, né? Como é que é tão grande? Por que é tão grande esse mercado de locação em Santa Maria? Porque a gente vê tanta obra, né? E nós vamos depois comentar quem são esses clientes, onde é que vem, né? Mas é impressionante esse número, né? Impressionante. Sim. A indústria da construção civil ela é a maior indústria da cidade, né, Carlinhos? E ela movimenta 50 municípios aqui da região, né? Então, o que nós costumamos dizer? Sempre vai ter o militar aqui, né? Segundo maior polo militar do Brasil, a nossa Universidade Federal, que é gigante, que é uma potência, que tem, né, um orçamento maior, muitas vezes, do que muitas cidades aí, né, de tamanho médio. Aliado a isso, saúde, aliado a isso, ser esse centro aqui, as pessoas terem a sua segunda residência, o seu segundo imóvel, né? Então, sempre tem gente casando também, sempre tem gente separando, tem gente que quer sair do apartamento para ir para a casa, da casa para o apartamento. Então, esse movimento, ele é um movimento perene, né? E a construção civil de Santa Maria, ela percebeu isso, né? Há alguns anos, a construção civil estava na mão de empresas mais antigas, mais tradicionais, né, que muitas permanecem no mercado, mas veio uma nova geração aí também, né, trazendo inovação, trazendo uma expertise de outros centros, né, que deu uma fomentada, uma oxigenada. Então hoje, onde se vai pela cidade, se percebe que tem obras, né, se tem um lançamento e movimenta tudo, né, Carlinhos? Então é a construção, é a construtora, é a equipe da construtora, é a material de construção, são as imobiliárias, é a prefeitura, é o ITVBI, é o ISS, né? Então é uma cadeia muito grande, né? Então a gente tem um orgulho de dizer que faz parte, e aquele selo que o Sinduscom usa, imóvel moeda forte, né? Então, por mais que existam troca de governo, instabilidade, Selic alta, Selic baixa, o imóvel lá é um patrimônio, é um ativo que está valorizando, né? E ao mesmo tempo, para aqueles que alugam, tu está todo mês recebendo uma rentabilidade, e aqueles que moram, né, que residem, é o grande sonho, né? Tu ter o teu lar, o teu canto, tu poder estar com a tua família, né? E a gente é muito feliz de fazer parte, né, dessa intermediação, desse sonho aí da grande maioria dos brasileiros. Excelente, nós vamos continuar. Concluímos aqui o primeiro bloco, estamos com o meu querido amigo Juliano Cancian, né, dando uma aula sobre o mercado imobiliário. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com Pense Grande, com uma pessoa que pensa muito grande, como vocês estão vendo, que é o Juliano Cancial. Estamos aqui com o prestígio da Cotricel, cuja matriz está em São Cepé, e que hoje representa uma das 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Uma empresa a trabalho, a serviço do nosso produtor rural. Juliano, o que a gente mais ouve na cidade? O impressionante número de obras. E em todos os cantos da cidade, não tem assim uma preferência para uma região ou outra. E qual é a questão? Assim, mas quem é que compra tanto imóvel? E tu tens ideia de quantas habitações, como é que se mede a quantidade digamos, quantos apartamentos, casas são construídas por ano? Ninguém sabe nada disso. Esses números, esses dados, realmente, muitas vezes, a cidade, né, e as entidades os sindicatos deixam a desejar. A gente fica sabendo, muitas vezes, pela prefeitura, mas Santa Maria hoje tem mais de 200, ou se não está muito próximo de 200 mil residências ou IPTUs, digamos assim, né, matrículas, né? Então, para uma cidade de 300 mil habitantes, se imagina quanto que se entrega, né, anualmente aí no mercado. E como eu estava comentando, é um mercado perene, né, que ele ultrapassa governos, né? Obviamente, como é uma cidade que tem muito funcionalismo, né, Carlinhos? Quando o governo vem com linhas de crédito, né, quando tem dinheiro, quando tem funding lá para financiamento, a gente nota um aumento significativo. Ao mesmo tempo, quando diminui essas linhas de crédito, né, algumas construtoras dão uma retraída, né, aumenta um pouquinho o estoque, mas são tudo ciclos, são momentos, né? Então, a gente está preparado, por exemplo, no momento atual, estão ocorrendo muitos negócios, mas como o crédito está um pouco mais alto, né, a taxa de juro, as pessoas estão comprando de outra forma, ou seja, um parcelamento direto,
uma entrada com um automóvel, né? Que aí vem o ramo que entregando é a tua o usado. Exatamente, entregando um imóvel usado, fazendo um parcelamento maior do que era normal, né? E conseguindo uma negociação muitas vezes que não se conseguia. Então eu tenho falado que este momento atual, agora 2023, ele está muito propício para o comprador, né? Para o comprador está assim um momento único, né? Para ele conseguir uma condição diferenciada, para conseguir uma boa negociação. Isso envolve uma oferta maior, digamos, né, do que a demanda. Isso, uma oferta maior que a demanda, mas que a gente sabe, né, Carlinhos, que daqui 3, 4, 5 meses muda tudo. Como eu disse, quando voltar, né, essas linhas de crédito, né, esse incentivo ao financiamento habitacional, a tendência é o quê? Diminui a oferta novamente, né, e suba dos valores. Né? Então, bato nessa tecla, o momento ele está muito favorável para quem quiser comprar. E quem quiser vender, que estão ocorrendo muitas vendas, tem que entender, tem que flexibilizar, né? No sentido de, como eu disse, de estar aberto para receber um automóvel, para receber um outro imóvel no negócio, dar um prazo, um parcelamento. Quem tiver essa mentalidade, quem tem essa cabeça, e eu atuo tanto como imobiliária, como intermediador, mas muitas vezes como comprador, como vendedor, porque eu também invisto, obviamente, no meu ramo, né? Nos meus negócios em que eu sou vendedor, olha, eu aceito a proposta, dou 1 ano de prazo, né? Mediante uma correção ou algo assim, fechado o negócio. Então a gente faz, né, a cadeia girar, faz esse movimento, faz os negócios acontecerem, né? A economia... se adaptar a uma nova realidade. Se adaptar. Todos os ramos estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Isso aí. Todos. Né? Aí que entra o profissionalismo, a capitalização, né, o expertise, porque é interessante, como temos muito funcionalismo público, né, que eles têm uma garantia de salário para o resto da vida, né, eles se sentem tranquilos em comprar com financiamento de longo prazo. Agora, interessante, né, nós temos aqui o maior orçamento da cidade é do Exército. E já eles não são muitos compradores, né? Eles vêm para cá por pouco tempo, eles locam muito. Isso. Eles locam muito. Né? Então é interessante essa demanda que nós temos, uma alta demanda de locação e uma alta demanda de compras. Isso. E o perfil da construção civil, né? Para que esses segmentos eles estão sendo, os construtores estão oferecendo? Nos últimos anos nós vimos um boom muito grande de empreendimentos com aquele produto, né, 1 e 2 dormitórios, né, que, como tu falaste, ele é muito voltado para o estudante, né, aquele que vem fazer o cursinho, que vem fazer a universidade, e também muito voltado para o militar, né, que muitas vezes ele vai ficar por 1, 2, 3 anos na cidade, vem solteiro, ou ele é esposa, ou ele é esposa e um filho, né, e ele busca esse imóvel mais compacto. Claro que tem sempre a procura e a construção e empreendimentos para o 3 dormitórios ou para o 3 suítes, que hoje é uma tendência muito grande. Está voltando, né? Isso, apartamentos com 3 suítes, né? Nós tivemos um boom nos últimos 2 a 3 anos, de condomínios fechados, horizontais. Isso nós vamos falar sobre isso. Vamos falar em seguida. Então, assim, também, como a pandemia aumentou essa necessidade das pessoas muitas vezes terem uma grama, terem um pátio, terem uma horta, o cachorro, né, o filho andando de bicicleta, né, e os condomínios fechados, eles sacaram, né, foram muito nessa linha de proporcionar essa estrutura de um clube, ao mesmo tempo te dando uma segurança, né, tu podendo largar o teu filho na frente de casa, na rua para brincar, ou tu deixar a porta aberta de dia, né? Então existem todos os produtos em Santa Maria e todos eles têm um giro, né, interessante, mas claro, tem aquelas construtoras que focaram mais no 1 e 2 dormitórios, a grande maioria deles região central ou bairro Camobi, que é onde pega esses públicos que eu comentei antes, e os condomínios, né, em áreas um pouco mais afastadas, justamente pelo tamanho, né, Carlinhos, da necessidade de área para estes condomínios. Tivemos um crescimento muito grande da região oeste,
né? Uma região que algumas indústrias grandes se instalaram lá, né? Como a própria KMW, Fábrica de Blindados e outras lá do Distrito Industrial. Então, nos últimos anos nós vimos muito essa migração, empreendimentos sendo lançados na região oeste, muitos quartéis também, né? Naquela região. E agora a gente está vendo também um movimento de mercado para a região norte, que até então era uma região que estava um pouco, né, esquecida ali, né? Mas hoje quem vai para aqueles lados lá da Borges de Medeiros, né, vai ver quantas empresas que se instalaram lá, que estão se instalando, rede de postos de gasolina e varejo. O que mudou? Uma transformação de uma duplicação. Avenida, aquela duplicação, né? Não adianta, é que nem foi a Elvio Basso, ali também é um fenômeno, né? Foi só da qualidade de estrutura da cidade que começou a puxar investimentos. Isso, com essas lojas e empresas e redes se instalando naquela região, a gente está vendo o quê? Construtoras que lançaram e outras que vão lançar empreendimentos naquela volta ali. Então a gente é agraciado aqui na cidade, né, por ter esses 50 municípios da região que investem diretamente aqui, muito ligado ao agronegócio, né, Carlos? Então, nós notamos isso também quando o agronegócio vai bem, né, o ramo imobiliário, a construção civil absorve, né, e tem uma demanda muito grande. Quando o agronegócio não vai tão bem, dá uma diminuição, porque é uma cadeia muito grande. Mas, como eu disse, sempre vai ter os militares, sempre vai ter o funcionalismo público, a universidade, o que quer sair de um apartamento para uma casa, o que está casando, o que está separando, né? E a gente tem que estar aí para né, suprir essas necessidades. Interessante, né? Que a Santa Maria ficou praticamente adormecida com esses condomínios, né? Precisou ver gente de fora enxergar o potencial e para fazer condomínios de qualidade, né? Nós temos aqui temos condomínios assim com mínimo, e hoje as pessoas querem uma estrutura melhor. Aí nós precisamos aprender com o pessoal que veio de fora, e tu comandou essa liderança, né? Nós tivemos um período, vamos dizer aí, de uns 6, 7 anos sem nenhum lançamento de condomínio horizontal. E os condomínios que aqui existiam, alguns deles muito bons, de alto padrão, mas não era aquela estrutura que a gente estava acostumado, por exemplo, a ver em condomínios do litoral, né, em condomínios de Porto Alegre, né, aquele clubhouse que chamam, aquele home resort, né, aquela estrutura de tu dizer assim, pô, eu não preciso sair daqui, né, eu morando aqui eu tenho tudo, né, Sim. Eu tenho um clube, vieram duas empresas muito grandes de fora e ambos os condomínios foram um sucesso, né? Um vendeu em 6 e outro vendeu em 8 horas, né? Nós somando os dois aí deu quase 1.000 unidades, né? Impressionante isso. E nós tivemos a feliz, né? Fomos agraciados aí, graças ao nosso trabalho, nosso empenho, de ser campeão de vendas em ambos, né? Então, somando ambos aí, nós vendemos quase 170 lotes, né? Pegamos uma fatia de em torno de 20% a 22%, né? Desse mercado aí dos terrenos, dos condomínios fechados, foram vendidos pela Cancian, né? Então, a gente viu muito aquele cliente buscando para morar, né? Por isso que eu comentei antes, que estavam aguardando, que tinha essa deficiência, mas muitos investidores também, né, que viram ali. Sempre são investidores, né, que procuram colocar o dinheiro, ou compram, acho, numa relação mais favorável. Para depois vender. Essas empresas, elas vieram, além desses produtos diferenciados, vieram com um marketing muito forte. Então, não só um marketing voltado para o cliente comprador, mas também para os corretores, né, que isso era algo que a cidade estava carente, de premiações para corretores, né, e isso motiva muito, né? Tu sabes bem, tu lida com vendedores, né? O vendedor, ele tendo ele sentindo essa valorização, né, é totalmente diferente, é uma gasolina. Então eles vieram com isso muito forte, né? Um marketing para o cliente final. E eles entenderam que o corretor é peça fundamental, né? Eles têm que primeiro vender para o corretor poder vender para o cliente comprador. E eles fizeram isso muito bem, com maestria, sorteando carros, né? E premiações de valores altos, né? Isso fez com que fosse esse sucesso de vendas aí, né? E tu vê que são produtos também diferenciados, né? Tu olhas e tu vê a organização, tudo é bem feito. Exato. Né? Quer dizer, e vem o expertise de fora para cá.
né? Então isso aí, esses 7, 8 anos que a cidade ficou parada, né, retrata bem a acomodação de Santa Maria. Tem que vir gente de fora e enxergar o que está aqui dentro, né? Mas realmente com a pandemia ajudou muito, porque as pessoas não querem mais viver, né, num edifício, questão de contaminação e tal. E foi um boom, né? Um boom muito grande. E a questão do trabalho em casa, né? Do home office, né? Que até então nós não estávamos acostumados, e durante a pandemia fomos obrigados a passar por isso, e as pessoas perceberam, opa, se é para eu trabalhar em casa, que eu tenha conforto, né? Que eu tenha lazer, se é para eu passar mais tempo em casa com a minha família, que eu proporcione esse conforto para a minha família, né? E aí, claro, muito teve migração para casa, como eu te disse, grama, pátio, jardim, cachorro, horta, mas claro, sempre tem aqueles que querem o apartamento pela questão da logística, pela questão da facilidade. Tem aquela ideia da segurança também. Do trabalho, do colégio do filho, né? Então tem sempre essa migração, né? Da casa para o apartamento, do apartamento para casa. Mas que a tendência é aumentar muito essa procura por condomínios fechados, e outros virão aí para a cidade. Isso é fato, né? Ocorreu em outros centros, e aqui em Santa Maria não está sendo diferente, né? Itaara, vai ser um ponto de atração? Começou Itaara a ser? Está sendo. Foi lançado empreendimento muito grande lá, com uma estrutura sensacional também, né? De lazer, de home resort, de clubhouse. Nós não sabemos ainda, né, se vai ser mais voltado, se as pessoas que estão comprando vão ser mais aquele cliente para morar, porque nós estamos falando de 12 quilômetros, ou se vai ser aquele de final de semana, ou se vão ser ambos, né? Mas a tendência é sim, Itaara, ter um boom, né? É aqui do lado, tem um patrimônio natural, né? De cascatas, de verde, fantástico, e nós temos que explorar assim como vem acontecendo, né? E também não tem mais volta, como eu digo, o nosso Recanto Maestro e essa quarta colônia, né? Que quem tem a oportunidade de ir final de semana ali e fazer um tour, vai ver, né, o que virou, né, essa quarta, o que está virando essa quarta colônia aí, e essa região do Recanto Maestro, né? É bem então, interessante. Condomínios ali estão saindo e outros também vão sair, né? É bem interessante, né? Estamos saindo daqui do centro para explorar essas áreas, porque nós temos esse vale todo aqui do Recanto Maestro, esse vale é fantástico, né? A qualidade de vida é fantástica, é incrível. E esse investidor de fora, você tem ideia de quanto que é de clientes que vêm de fora para investir aqui na cidade? Vou te dizer assim, Carlinhos, que das nossas vendas lá da Cancia, 50% é o cliente comprador final, moradia, e 50% é investidor. Isso varia um pouco, 55%, 45%, mas fica nessa média aí. Esse de fora, posso te dizer certamente que também é meio a meio, né? Esse de fora que eu digo, esse cliente investidor, posso te dizer que 50% é o local, né? É aquele que já está acostumado em investir no ramo imobiliário, e a tendência é só aumentar, né? A carteira de investimento. Então nós temos clientes com 60, 70 imóveis administrados por nós, locados, né? E tem aquele cliente da região que ele enxerga aqui Santa Maria, né, como um bom local para alocar, mas também na forma de investimento de colocar um filho, né, tu sabendo que o filho vai passar por um período e esse imóvel vai ter uma valorização muito boa, e depois tu vai acabar alocando ele, ou tu vai acabar revendendo ele, tendo um ganho significativo, né, com segurança, lá estando o imóvel registrado no teu nome, matriculado. Então, independente de governo que vir, se trocar governo aqui ou acolá, o imóvel ele é uma moeda forte, ele é um ativo, né, que está lá valorizando e está lá rendendo. Mas posso te dizer que, sem dúvida, meio a meio, né? Este cliente de fora, e os outros 50% esse cliente de Santa Maria aqui, né? Que é o cliente investidor, né? Tu te lembra que uma vez eu comentei contigo que tinha que ter um marketing conjunto, né, das imobiliárias de Santa Maria nos locais, nessas cidades do interior, né? Mas é só tu que está te movimentando, né? Porque é um potencial muito grande, né? E o agronegócio, ele responde... não tem segmento que responda mais rapidamente do que o agronegócio. Sim. Né? Como foi há um ano atrás, deu um boom.
E também, né, Juliano, a gente vê as pessoas com mais idade, elas vêm aqui morando junto ao recurso médico, né, porque tu estando em qualquer outra cidade aqui da região, qualquer deslocamento de emergência pode ser fatal. Pode ser fatal. Né? Então a gente vê também essa migração, né, de pessoas de mais idade, se aposentam e vêm morar aqui em Santa Maria pela segurança da saúde. Isso a gente observa claramente, né? Sem dúvida. A Santa Maria é um polo da saúde, né? Então essa migração e também aquela questão do ninho vazio, como a gente chama, né? Muitas vezes tu morar, tu criar os teus filhos lá no interior, na fazenda, os filhos saem, né? Os filhos vão para a cidade grande e aí acabam ficando sozinhos. Então, que eu esteja perto deles, né? Para acompanhar o crescimento dos netos e ao mesmo tempo que eu tenha essa qualidade e essa retaguarda, se necessário, né? E a gente sabe que a idade vem para todos e com isso também a necessidade desse acompanhamento, né, médico, né, Carlinhos? Então, isso acontece muito. Nós temos clientes aqui de toda a volta, de toda a região, né, que até eles dão uma passada na cidade deles lá para visitar os parentes antigos, mas eles acabam fixando a residência aqui em Santa Maria, né? Então, nós vamos longe ainda conversando. Estamos aí com o segundo bloco concluído. Está aqui meu querido amigo Juliano Cancian dando uma aula do mercado imobiliário de Santa Maria e da região. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos concluir essa nossa conversa com o Juliano Cancian neste programa Pense Grande,
que é o que tem o prestígio, né, da grande Cotricel, a poderosa cooperativa que tem a sua matriz em São Cepé e está presente em todo o Rio Grande do Sul com seus produtores associados. Juliano, a gente só fala em coisas boas, né? Mas era uma queixa muito grande do setor, principalmente dos investidores, com a burocracia da prefeitura. Melhorou esse processo nos últimos anos agora? Melhorou. Nós notamos, Carlinhos, um avanço, né? Porque algumas empresas de fora realmente iam se instalar em Santa Maria e acabaram recuando, né? Justamente por aquela, não, Santa Maria é moroso, né? Então vou te dizer que nos últimos anos melhorou consideravelmente, né? E hoje o feedback que nós temos dos construtores, tanto locais como estes de fora, não, as coisas estão acontecendo. Obviamente que a gente sabe que tem as etapas a serem cumpridas e muitas vezes envolve outros órgãos, né? FEPAM, meio ambiente, né? Então, IPLAN, né? Com empreendimentos grandes, com áreas construídas que poderão impactar trânsito, mas melhorou, e isso, vindo essa agilidade, digamos assim, a prefeitura entendendo, né, que essa comunhão de esforços é bom para todo mundo, é bom para a cidade, gera emprego, gera impostos, né, faz com que esse mercado da construção civil continue bastante alavancado. Então, melhorou bastante. Foi um atraso. Sim, tiveram períodos ali no passado que era muito demorado. Coisa assim, para aprovar um projeto, demorar mais de ano, 1, 2 anos, né? Ao passo que em outras cidades, aí a gente sabe, na Serra, em outros locais, aí que em 60, 90 dias tu já poderia, né, iniciar a tua obra, né? Colocar o teu tapume, né? Então tu imagina uma construtora, tu fazer um investimento alto, uma compra de um terreno, e tu começar a obra 1 ano e meio, 2 anos depois, mais o período de obra. Então é bem complicado, mas vou te dizer que melhorou bastante. E o que a tecnologia hoje está contribuindo para a construção civil? A tecnologia, sim, está contribuindo muito à construção civil. Então hoje as construtoras, elas enxergaram, então elas te dão possibilidades. Precisa uma flexibilidade ao gosto do cliente. Possibilidades de planta, né? Então a gente tem N prédios na cidade com lajes maciças, com lajes nervuradas, que a gente chama, que o Carlinhos faz lá internamente como ele bem entender, né? Se ele quiser fazer um big apartamento com uma suíte, ele faz. Se ele quiser fazer com 4 suítes, também ele tem essa possibilidade. Então foi uma mudança que a gente notou no mercado. Alguns empreendimentos hoje entregam, por exemplo, sem o piso, né? Para cada comprador dar a sua personalizar, né? De acordo com o seu gosto. Alguns sem pintura, alguns sem o gesso, né? Porque nem todo mundo gosta mais do gesso, daquele gesso tradicional. Uns gostam do gesso de um jeito, outros com a laje aparente, né? Então são evoluções, mas a construção civil, a tecnologia está muito atuante, né? E a tendência que a gente vê aí é cada vez isso, obras mais rápidas, mais limpas e dando essa possibilidade, essa adequação para o cliente comprador comprar conforme a necessidade dele. Porque o descarte de material ainda é um desperdício muito alto, né? É muito alto, né? Então, isso encarece a obra. Encarece a obra. A obra, quanto mais morosa ela for, quanto mais tempo for, mais caro ela se torna, né? Então, o grande desafio do construtor é o que? É respeitar os processos, porque existe aquele processo de cura, do reboco, né, da cura da laje, mas enfim, mas se conseguir fazer isso com agilidade, respeitando os processos, entregando uma obra em menor prazo, com menos desperdício, uma obra mais limpa, né, e o que der para substituir muitas vezes a mão de obra pela tecnologia, por uma máquina, algo assim, né, eles acabam que fazem, né. Vou te confidenciar um assunto que eu fiquei pensando sobre a construção civil, né, que quanto se ganharia se houvesse maior padronização.
né? Se houvesse um consenso entre as construtoras de padronizar muita coisa, que cada uma faz o seu jeito e isso aí encarece. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, né, as portas têm que ser todas desse tamanho, né, que possam já comprar em grande quantidade, janelas, né, louças, quer dizer, se tivesse uma central de compras do setor imobiliário Santa Maria, eu sei que não vai acontecer, mas é um desperdício e que poderia trazer ganhos muito importantes, tá? Duas coisas, uma central de compras e um processo de padronização. Tá? Isso, Santa Maria está atrasado. Tá? Eu sei, porque eu estou na área, e a gente vê claramente assim, uma oportunidade de falta de conversa entre os construtores. Tá? Isso assim, ó, penaliza eles e penaliza o consumidor. Que cada um faz um tamanho de porta, um tamanho de janela. Isso aí podia ser racionalizado, tá? E um dia pode ser que ele se conscientize que tem que fazer isso. Juliano, e para onde vai esse mercado? Assim como hoje, né, a construção civil já está se adaptando ao gosto do indivíduo, né, o que está para mudar? O que tu enxerga pela frente? Né? Além de ter a cidade, né, tem que ter também uma estrutura cada vez melhor de prestação de serviços, né? Nós temos que aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema de saúde, né, privado principalmente. Nós precisamos de ter, assim, já subir o degrau, subir a régua na oferta de alguns serviços para atrair mais gente, que quanto mais gente, mais recursos e mais circula aqui. Então, o que tu enxerga daqui para frente nos próximos anos para o ramo da construção civil e das imobiliárias? Excelente pergunta. Para o ramo da construção civil, o que nós notamos de anos para cá é aquele empreendimento básico, né, Carlinhos, sem uma infraestrutura diferenciada, sem essa atualização para o mercado atual. Vou citar um exemplo, hoje nós já temos empreendimentos aqui com lavanderia coletiva, com mercado autônomo, né? Coisa que há 4, 5 anos a gente nem imaginava, né? Quando falava em mercado, tu imaginava o mercado da rua, né? Mas hoje, nos condomínios, as construtoras já estão entregando com essa estrutura, né? Para quê? Para dar esse suporte, né? Então eu vejo assim que a tendência é só aumentar, né? Então empreendimentos com estruturas completas, empreendimentos entregues com as áreas todas mobiliadas e equipadas, que isso a gente sabe que antigamente acontecia, eu vou entregar com um salão, mas depois você se vire. Vou entregar com uma academia e a gente sabe que depois acabava ficando capengo ou demorando para acontecer, né? Então hoje as construtoras enxergaram, inverteu, opa, eu vou te entregar a chave, tu não precisa ter nenhuma despesa a mais de condomínio, né? Tu vai ter a despesa, obviamente, com a tua moradia, com a tua residência, com os teus móveis, com a tua decoração. Mas quanto ao condomínio, eu estou te entregando, né, o pacote completo. Então, aliado isso muito à segurança, à tecnologia. Então, a gente vê muito hoje a portaria virtual, identificação facial, né, a portaria remota, virtual. Isso também não tem mais volta, né, Carlinhos? Tu poder liberar a entrada, por exemplo, para uma locação através de um QR Code, ou para uma visita, para algum morador que venha te visitar, tu liberar, né, através de um QR Code, não ter aquela questão da chave, de perder, de extraviar, de alguém fazer cópia. Isso não tem mais volta, né? Então, a gente chama de obras inteligentes, né? Construções inteligentes, ou seja, que estão se adaptando a essa nova fase, automação, energia, né? Então, solar, energia fotovoltaica, solar, aproveitamento de água, de chuva, aproveitamento de resíduos, né? As próprias construtoras tiveram que se adaptar, como foi falado antes, essa questão dos resíduos, tiveram que dar uma destinação melhor, né? Então eu vejo que daqui para frente aquele da obra do basicão, digamos assim, a tendência é ele ficar para trás,
né? Como acabou o carro popular mesmo. Popular não tem mais. Não, Hoje não. na construção civil as pessoas estão mais exigentes, né? E muitos, como eu disse, já se adaptaram, estão fazendo empreendimentos, né? Com essas características. E como qualquer comprador, como qualquer consumidor, a gente, né? Quanto mais nos oferecerem dentro de um preço justo, né? E condição de pagamento, também entendendo o nosso mercado aqui, que as pessoas ou vão buscar um financiamento habitacional, elas vão querer uma condição diferenciada, ou se comprar à vista, ela vai querer uma condição diferenciada. Quem conseguir fazer esse combo aí, né, e obviamente numa região também promissora, uma região que traga essa valorização que o cliente espera, vai continuar muito bem no mercado, né? Vai continuar crescendo, vai continuar lançando outros empreendimentos. E as imobiliárias, né, como nós estávamos falando antes, elas também têm que se adaptar. Então, hoje exige mais da gente esse conhecimento, né? Tu tem que estar antenado para o que o mercado o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo nos grandes centros, né? Hoje tem muita questão do marketing pessoal do corretor, né? Do vídeo, né? Da apresentação do corretor. Então, aquele corretor que ele entender e que o vídeo não é mais um diferencial, né? É uma necessidade tu ter a tua marca muito forte, muito consolidada. Esse profissional, né, que está entendendo isso, ele está indo muito bem, né, Carlinhos? Então, aquele que fica aguardando, vem em mim o cliente, não, isso a gente nota que mudou, né? Tu tem que ir atrás, tu tem que criar relacionamento, network, como tu falaste, mas ao mesmo tempo tu tem que ter o teu marketing próprio, né? Tu tem que fazer a tua imagem, né, ser conhecida também na cidade. A escala em tudo é fundamental. É fundamental. E quantos imóveis hoje vocês administram para venda? Para venda hoje, só em Santa Maria são mais de 5 mil imóveis, né? Então, é um portfólio bastante grande. Dentro da imobiliária nós temos equipes, né, Carlinhos? Mas nós trabalhamos com todos os produtos. Então, nós temos hoje desde o Minha Casa Minha Vida, né, do imóvel mais popular, digamos assim, até empreendimentos aí de 2, 3, 4 milhões de reais, né? E a gente tem uma expertise muito grande também em encontrar áreas ou encontrar terrenos para grandes empreendimentos. Então, a maioria desses empreendimentos que estão saindo aí, ou que vão sair na cidade, a grande maioria deles foram negociações que passaram por mim, pela minha intermediação, né? Então, a gente fica muito feliz, porque isso é algo que vem sendo trabalhado, não é da noite para o dia, né? Isso requer uma credibilidade, uma confiança, né? E geram negócios grandes. Há poucos meses atrás, fechei uma área para um empreendimento, um negócio de mais de 20 milhões, né? 25 milhões de reais, onde vai sair um grande empreendimento horizontal para uma grande incorporadora do estado aí. Né, foi feito através de mim. Então, nos traz bastante alegria. Isso, né? aí dá uma segurança para o investidor. Uma segurança. Né? Tu já vende uma credibilidade, um conhecimento, um know-how, e tu tens assim, né? Quer dizer, tu pode atender todos os segmentos de clientela. Isso aí. Tá? Quer dizer, tu pode ir encaixando. E a tecnologia, como é que a tecnologia te ajuda a vender? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, principalmente no marketing, né? Então, nós estamos aqui em Santa Maria, mas hoje a gente pode chegar onde nós quisermos, né? Sim. Se eu quiser chegar lá no cliente de Uruguaiana, que é do agronegócio, eu consigo chegar até ele com um produto, né? Com uma vocação que a gente chama, que é voltada para ele, né? Então, isso nos ajuda bastante, mas de nada adianta ter essa tecnologia se na hora do vamos ver, do tete a tete, né, a gente não tiver um conhecimento de mercado, não gerar uma confiança, não gerar uma credibilidade. Então, requer da gente o quê, Carlinhos? Requer cada vez mais estudo, requer tu estar mais dentro da operação. Vocês têm essa quantidade enorme de imóveis, mas a gente vê muito de imóveis com 5, 6 placas. Sim. Não dá uma bagunçada no mercado isso aí? Olha, a exclusividade, tu deixar com uma empresa e tu confiar naquela empresa, sem dúvida é melhor.
né, Carlinhos? Porque tu sabe que as propostas, os atendimentos vão vir através daquele profissional. O que o cliente tem que fazer? Ele tem que escolher primeiramente quem é o profissional que ele quer que dê esse suporte, esse atendimento todo para ele, né? Porque ele pode escolher, ele pode falar com um, ser atendido por um, ou ele pode receber ligação de 10, de 15, Pois é. não sabendo nem quem está lá do outro lado, a história daquela empresa, ou se realmente é alguém do ramo, ou pode ser algum enfim, né, um bandido aí se passando por um corretor ou por uma imobiliária, né? Mas precisaria uma campanha, eu acho, de conscientização pública, né? Claro, quem está na frente, conhecimento, know-how, tecnologia, vai... Em outros mercados, né, Carlinhos, como nos Estados Unidos, é assim que acontece, né? Nos Estados Unidos tem o cliente que é do comprador, né, o corretor que é do cliente comprador, e tem o corretor que é do cliente vendedor. Né? Então, cada um confiou para um corretor e eles fazem muitos negócios dessa forma, em parceria, né, como a gente chama. Né? Então, isso dá muito certo. Seria, né, um caminho bom. É um caminho bom. E então, a gente bate muito nessa tecla aí da exclusividade, sim, né? É importante tu confiar muito numa bom. empresa e essa empresa te dar todo esse suporte. Bom, nós vamos ter que conseguir um outro programa para trazer o Juliano, mas nós vamos corrigir o que nos faltou hoje. A Carol tinha que estar aqui junto, né? Ela que é o esteio dessa empresa e da tua família. Então já está convidada a Carol para a próxima, ela vai vir junto. Bem. Nós estamos concluindo aqui esse agradável papo, essa agradável conversa com o Juliano Cancian. Nos deu uma aula do mercado da construção civil, das imobiliárias de Santa Maria e região. Obrigado, Juliano. Seja sempre bem-vindo, sucesso nos negócios. Parabéns. Agradeço, Carlinhos, por ter me recebido tão bem. Fico muito feliz, sou um admirador teu, um admirador do teu programa e desse grupo aqui, o qual, né, eu estou aqui agora dando esse meu depoimento. Espero que todos tenham gostado. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns ao Fernando Barcelos, que nos dá toda a base, a assistência para o nosso programa. Obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.